Não há muito que eu possa dizer sobre o que me levou até aquele lugar, apenas que parecia o passo lógico para alguém que dedicou a vida a desvendar segredos esquecidos. Durante anos, minha pesquisa em história e idiomas antigos me levou a algumas das bibliotecas mais obscuras e reclusas do país, mas nada, absolutamente nada, poderia ter me preparado para o que encontrei naquela ala abandonada, no canto mais escuro e empoeirado da biblioteca da velha universidade. Era um lugar que parecia esquecido no tempo, onde o cheiro de papel envelhecido e a umidade se misturavam, formando uma espécie de neblina estagnada. Meu interesse, ou talvez um instinto inexplicável, me guiou até uma prateleira parcialmente escondida, coberta de camadas de poeira. Entre livros rasgados e capas sem título, minha atenção foi atraída por um volume peculiar, um livro encadernado em couro negro, com as bordas desgastadas e vicos que pareciam pulsar sob a minha mão. Não trazia título, autor ou qualquer indicação de sua origem, mas me chamou, como se algo estivesse esperando por mim dentro daquelas páginas. Levantei-o com cuidado, sentindo o peso incomum do objeto. A textura do couro não era comum. Havia uma certa aspereza viva que, ao tocar, causava um arrepio que percorreu meus braços. Era como se aquele livro possuísse uma energia própria, algo frio e sombrio, que parecia irradiar por entre os dedos, penetrando minha pele. O impulso de abri-lo foi tão forte que não consegui resistir, mesmo sentindo o estranho desconforto crescendo em meu peito. Assim que virei a primeira página, notei que não havia sinais de uma língua comum. Os símbolos eram esculpidos com precisão, linhas retorcidas e curvas entrelaçadas que pareciam formar um padrão impossível de decifrar. Mas, de algum modo, eu entendia. Era como se o próprio livro estivesse traduzindo aquelas palavras para mim, como se a mensagem estivesse sendo implantada diretamente em minha mente, sem a necessidade de uma linguagem intermediária. Conforme lia, uma sensação de perda me invadia, misturada a um impulso quase hipnótico de seguir adiante. Não sei por quanto tempo estive ali, mas lembrou-me do momento exato em que aquela leitura foi interrompida por um som distante, como um suspiro vindo das sombras ao meu redor. A princípio, pensei ter imaginado, mas logo percebi que era algo mais. Havia um som distinto, baixo e contínuo, que reverberava no ar em torno de mim. Ele parecia emanar de dentro do próprio livro, como um sussurro antigo que se dissolvia no silêncio pesado da biblioteca. Fechei o livro com força, perturbado e confuso, mas o que senti foi mais que uma mera curiosidade. Era como se eu tivesse aberto algo que não deveria ser tocado, como se, de alguma forma, o que quer que estivesse preso ali tivesse sido libertado apenas pelo ato de minha leitura. Eu sabia que deveria ir embora, que nada de bom poderia vir daquele objeto estranho e antigo. Ainda assim, uma parte de mim queria continuar, ansiava por respostas que só ele parecia poder dar. Desde aquele primeiro encontro, o livro não me deixou em paz. Nos dias seguintes, tentei afastar as memórias daquela experiência, mas elas insistiam em voltar à superfície, como ecos perturbadores. Nas horas mais quietas, quando a biblioteca ficava quase deserta, era como se eu pudesse ouvir novamente aquele sussurro distante, um som suave, mas inescapável. Sentia sua presença em cada canto daquela ala esquecida, e quanto mais eu tentava evitá-lo, mais ele parecia me chamar. Um dia, cedendo à curiosidade e ao impulso de obter respostas, decidi retornar ao livro. Dessa vez, levei-o a uma pequena mesa ao fundo da biblioteca, onde a penumbra parecia envolver cada canto do espaço, abafando o som e criando um isolamento quase total. Respirei fundo antes de abrir o livro, como se estivesse me preparando para entrar em uma espécie de pacto sombrio, uma promessa de que o que eu estava prestes a fazer não teria volta. As palavras estavam lá, esperando por mim, e assim que comecei a ler, o sussurro voltou. Não era um som físico, mas uma sensação que parecia penetrar em minha mente, como se alguém murmurasse diretamente nos recessos da minha consciência. A cada nova linha, o som se intensificava, um murmúrio contínuo que parecia ecoar no próprio espaço ao meu redor. Era uma mistura de palavras entrelaçadas, incompreensíveis e carregadas de um peso ancestral. Mesmo sem poder discernir seu significado, havia uma urgência em suas vozes, algo que parecia implorar para ser ouvido. Senti uma leve tontura, como se o livro estivesse drenando algo de mim, e tive que fazer uma pausa para me recompor. O impulso de afastar aquelas palavras era forte, mas algo mais me mantinha ali,
uma força invisível que prendia meus olhos nas páginas. O sussurro tornava-se cada vez mais intenso, quase como se a própria alma do livro estivesse ganhando vida. Por um breve instante, tive a impressão de que as sombras ao meu redor se aproximavam, como se quisessem envolver e absorver cada traço de minha vontade. Fechei o livro novamente, com as mãos tremendo e o coração acelerado. Naquele momento, uma onda de pavor me dominou, algo mais profundo que o medo comum. Era como se eu estivesse mergulhado em um mar de escuridão, preso ao encanto de algo que se alimentava das mentes daqueles que ousavam tentar compreendê-lo. Levantei-me, tentando escapar da opressão que parecia pesar sobre meus ombros, mas a sensação de que algo havia sido despertado não me deixava. Eu sabia que havia algo escondido naquela sequência de palavras antigas e símbolos indecifráveis, algo além do entendimento humano, algo que, de alguma forma, parecia ter estabelecido um vínculo direto comigo. A presença do livro, de alguma maneira, agora fazia parte de mim. Não demorou para que o livro começasse a ocupar cada instante dos meus pensamentos. Era como se tivesse enraizado em minha mente, transformando-se em uma presença constante, um peso invisível que nunca se afastava. A cada manhã, a primeira coisa em que pensava era naquele volume negro. Todas as noites, eu me pegava voltando a ele, com uma ânsia inexplicável, uma obsessão que só parecia crescer com o tempo. Comecei a perder as noções básicas de rotina. Minhas noites de sono se tornaram fragmentadas, e o trabalho, antes minha prioridade, agora era pouco mais que um ruído insignificante. Passei a usar as horas mais tardias para investigar o livro em silêncio, oculto dos olhares curiosos que poderiam questionar minha sanidade. A cada novo símbolo que decifrava, os sussurros voltavam, um coro de vozes murmurando palavras que, ao mesmo tempo em que soavam distantes, pareciam ecoar dentro de mim. Agora, os sussurros eram mais nítidos, mais fortes. Havia uma multiplicidade de tons, como se diferentes vozes competissem para serem ouvidas, cada uma delas trazendo consigo uma sensação de desespero e urgência. Sentia um peso crescente em meu peito, como se as palavras carregassem uma dor acumulada ao longo dos séculos, uma tristeza tão antiga que era impossível de ser descrita. Perdi a noção do tempo durante essas sessões de leitura. Cada página parecia possuir um magnetismo insano, atraindo minha atenção e drenando minha energia. Sentia-me dividido entre o medo e o fascínio, com uma parte de mim tentando escapar daquelas vozes, enquanto a outra desejava mergulhar mais fundo nos mistérios que elas escondiam. Em certos momentos, os sussurros pareciam tomar forma e me chamar pelo nome, numa distorção de sons que parecia vir diretamente de um pesadelo. Minha mente começou a se degradar. A linha entre o real e o imaginário tornou-se frágil, como se meu próprio raciocínio estivesse se despedaçando. Cada vez que me afastava do livro, os sussurros ecoavam por mais tempo, às vezes persistindo por horas, até o ponto em que os ouvia mesmo em lugares onde o silêncio deveria reinar absoluto. Comecei a ver sombras se movendo nos cantos da visão, vultos que desapareciam quando tentava focar neles, mas que, inexplicavelmente, pareciam se aproximar cada vez mais. Eu sabia que estava à beira de algo. Não sabia se era uma descoberta ou um colapso completo, mas havia uma parte de mim que queria continuar. O livro parecia ansiar por isso, como se tivesse despertado em mim algo mais antigo e profundo do que qualquer conhecimento humano, algo que transcende ao entendimento e que, de alguma maneira obscura, fazia parte de mim. Cada palavra parecia me conduzir para mais perto desse segredo, um segredo que eu começava a entender que talvez nunca tivesse uma explicação clara. Era como se, página a página, o livro estivesse me conduzindo, revelando pouco a pouco uma verdade sombria e fragmentada. Numa noite particularmente pesada, enquanto o silêncio parecia apertar o ar ao meu redor, encontrei uma seção que descreve a figura de um ser antigo e terrível, chamado Mestre dos Sussurros. As palavras não surgiam com clareza, mas vinham como visões sombrias, ideias moldadas por uma dor ancestral e enraizadas em uma escuridão que parecia ser parte de outra realidade. A leitura sugeria que o Mestre dos Sussurros não era uma entidade comum. Ele habitava o limiar entre mundo, o ponto onde o som desaparecia e onde as almas se perdiam, presas em um estado de eterno tormento. Esse ser, segundo o livro, era a fonte de todos os sussurros, absorvendo os lamentos e segredos dos vivos e dos mortos, aprisionando-os como ecos intermináveis. Ele não podia ser visto claramente, mas era sentido,
uma presença invisível que transcende aos limites do físico, deixando um rastro de angústia e medo onde quer que passasse. Ao ler essas passagens, os sussurros cresceram de intensidade, enchendo minha mente com vozes que soavam como lamentos longínquos, ecos de existências que há muito haviam se extinguido. As vozes me envolviam em uma cacofonia de sofrimento, tão densa que comecei a sentir meu próprio corpo sendo drenado, como se a energia vital estivesse lentamente sendo sugada para alimentar aquela entidade. De repente, tive a certeza de que o livro não era apenas um objeto, mas um portal, uma ligação direta entre mim e o próprio mestre dos sussurros. A sensação de opressão foi se tornando insuportável. Senti uma presença ao meu redor, uma sombra se formando nas bordas da visão, tornando-se cada vez mais nítida, cada vez mais ameaçadora. Não havia forma definida, mas sua presença era esmagadora, como se minha própria alma estivesse sendo observada e consumida. Era impossível resistir, meu corpo parecia congelado enquanto o mestre se aproximava, seu poder se infiltrando em cada célula, cada pensamento. Tentei me afastar, mas sentia que ele estava comigo, que de alguma forma havia me marcado. Saí da biblioteca naquela noite, tentando escapar daquela presença sufocante, mas sabia que não era algo que pudesse deixar para trás. O mestre dos sussurros agora fazia parte de mim, e eu dele. Por mais que tentasse afastar os pensamentos, sabia que algo havia sido despertado, algo que não se contentaria apenas com a minha alma. Após aquela noite, a sensação de opressão não se dissipou, pelo contrário, parecia se intensificar a cada dia. Os sussurros estavam sempre presentes, mesmo durante as tarefas mais comuns. Ao caminhar, ao tentar dormir, ao escutar o silêncio, eram eles que eu ouvia. Suas vozes haviam deixado de ser ecos dispersos e se tornaram algo que me assombrava continuamente, como se o próprio mestre dos sussurros estivesse fixado em minha mente, invadindo cada espaço e cada segundo da minha consciência. Naquela noite, quando finalmente fui tomado pelo sono, algo diferente ocorreu. Acordei, sentindo o quarto invadido por um frio incomum, um ar gélido e opressor. Na penumbra, eu podia ver o reflexo do espelho em frente à cama, onde as sombras pareciam ter ganhado vida. Um vulto começou a tomar forma, uma silhueta indistinta, mas inegavelmente presente. O medo percorreu meu corpo, cada músculo paralisado enquanto observava a figura ganhar nitidez no vidro. Era ele, não havia dúvida. O mestre dos sussurros estava ali, e eu sentia sua presença como uma força que me sugava, drenando minha essência pouco a pouco. Seus contornos permaneciam indefinidos, mas seus olhos, ou a ausência deles, fixavam-se em mim, transmitindo uma escuridão infinita que parecia devorar qualquer resquício de luz e esperança ao redor. Ele parecia observar não apenas meu corpo, mas meu ser, como se pudesse ver além de qualquer barreira física, alcançando os recônditos mais profundos e sombrios da minha alma. Lentamente, a figura se moveu, estendendo uma mão etérea e sombria na minha direção. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. O toque, embora não físico, irradiou um frio intenso que se infiltrou em meu corpo, fazendo-me sentir um vazio indescritível, como se todas as minhas lembranças, emoções e desejos estivessem sendo arrancados e absorvidos. Minha visão escureceu, e por um momento, fui tomado por uma escuridão completa, onde os sussurros se intensificaram até se tornarem gritos, uma cacofonia de vozes clamando em desespero, implorando por salvação. Então, como em um estalo, tudo cessou. Quando recobrei os sentidos, estava sozinho no quarto. A figura desaparecera, mas algo permanece. O frio persistiu, como uma marca deixada em minha pele, e ao meu lado, no chão, o livro estava aberto, exibindo uma página que não me lembrava de ter visto antes. Ali, gravado em letras escuras e antigas, havia um símbolo desconhecido, um emblema que parecia pulsar com uma energia macabra. Fechei o livro com pressa, mas a sensação de perda era inescapável. Eu sabia que não saíra daquela experiência inteiro, parte de mim fora tomada, consumida pelo mestre, e por mais que tentasse me afastar, a sombra daquela noite jamais me deixaria. Desde aquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. O frio que senti na presença do mestre dos sussurros parece ter se infiltrado em meu ser, enraizando-se na minha alma. Ele não era um simples arrepio ou sensação passageira, era uma presença constante, uma marca invisível que eu carregava comigo, como um peso que não podia ser removido. Cada vez que fechava os olhos,
Revive aquela visão, aquele vazio absoluto, e o toque gelado da entidade que parecia me observar de algum lugar entre este mundo e o próximo. Tentei me afastar do livro, deixá-lo trancado no canto mais escuro da biblioteca, mas era inútil. Os sussurros continuavam, agora mais fracos e distantes, mais insistentes. Nas horas de silêncio absoluto, quando o mundo parecia adormecido, eles se intensificavam, como se fossem um eco da entidade ainda me chamando. Comecei a sentir que, mesmo longe do livro, sua influência persistia, como se tivesse gravado em mim uma parte de si, um fragmento sombrio e incompreensível que não podia ser apagado. A cada noite, os sonhos se tornavam mais vívidos, mais aterrorizantes. Eu ouvia nas sombras, naqueles recantos escuros onde a luz não alcançava, sentia seu olhar fixo, penetrando através de cada parede e cada barreira. Às vezes, parecia ouvir seu chamado, uma voz distante, mas inconfundível, que murmurava em uma linguagem antiga e esquecida, como se quisesse me atrair novamente para suas páginas. Agora, passo meus dias como uma sombra de quem fui, sempre à espreita, aguardando o momento em que ele voltará. É como se, de alguma forma, o mestre dos sussurros estivesse aguardando, paciente, alimentando-se de meu medo e da minha memória. Eu tentei de tudo para me libertar, mas cada tentativa pareceu em vão. É como se estivesse destinado a carregar essa marca até o fim, como um lembrete silencioso de algo que não posso esquecer e de um destino do qual não posso escapar. Às vezes, pergunto-me se estou enlouquecendo, se tudo isso não passa de uma ilusão criada pela minha própria mente, atormentada pela obsessão. Outras vezes, sinto com uma certeza terrível que o mestre ainda está comigo, invisível, espreitando, aguardando o momento certo para me arrastar de volta à escuridão de onde ele veio. E em meus piores momentos, temo que este relato seja apenas o começo de algo ainda mais sombrio, algo que não pode ser controlado ou compreendido. Não sei por quanto tempo posso resistir. Tudo o que sei é que ele está lá, sempre à espera. Talvez, esteja esperando não apenas por mim, mas por todos aqueles que ousarem ouvir os sussurros perdidos nas sombras do desconhecido.